Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Queria cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão aí nos assistindo no Facebook, nosso companheiro Sr. Aurélio Robles, e na comunitária Vida Nova. Obrigado por vocês terem aí estar nos assistindo. Então, gente, também que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos nós, né? Mas antes de nós darmos início à exposição da noite, vamos fazer a nossa prece, né? Fechando assim os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a mentoria aqui da nossa casa, do Pátio do Evangelho, agradecendo assim a oportunidade por nós estarmos aqui reunidos, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos. Pedimos assim a toda a equipe espiritual, a Jesus, nosso Mestre, para nos envolver, a todos nós possamos compreender as lições da noite, possa me envolver também, para que nós possamos assim transmitir ensinamentos com bastante clareza, para que assim nós possamos entender as lições, assimilá-las, colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que assim nós vamos nos melhorando rumo à nossa evolução. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição da noite. Que assim seja. Bem, gente, então o nosso tema de hoje está lá no capítulo 17, é o Sede Perfeitos, está o dever e a virtude. Então nós vamos dar início com o dever, né? Depois, conforme for o horário, se não ultrapassar o horário, a gente entra na virtude. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse nosso tema de hoje, o dever, nos oferece profundas reflexões, principalmente nestes momentos em que a sociedade ela clama tanto pelos seus direitos. Nós vemos aí as notícias, né, televisivas, notícias de jornais, de rádios, tantos irmãos nossos aí, né, pedindo socorro, pedindo seus direitos, né, que a gente vê com tristeza, né, de ver tanta gente aí pedindo pelo seu direito, o direito de trabalhar. Veja como está a nossa sociedade hoje em dia. Não devemos esquecer que todos nós fazemos parte dessa sociedade. Cabe então fazermos a pergunta para nós mesmos. Quais os principais motivos, então, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que abalam essa mesma sociedade, e até onde o egoísmo é o fator determinante desse processo? Eu acho que o orgulho e o egoísmo é o fator sempre predominante, porque ele nos barra, ele nos atrasa a nossa caminhada. Tantos irmãos nossos aí precisando de ajuda, mas pelo orgulho e pelo egoísmo as pessoas olham assim como um desdém, né? Não querem nem saber. Então nós fazemos parte dessa sociedade, nós precisamos analisar bem isso, né? E talvez um dia, né, que nós sejamos bem próximos de nós podermos dar a mão a esses nossos irmãos. Nós aqui já fazemos alguma coisa, mas é muito pouco. Precisamos regaçar as mangas e trabalhar um pouco mais ainda. O dever. No processo evolutivo do espírito, do processo evolutivo aqui de todos nós, né? Quando este toma consciência da sua imortalidade, das suas potencialidades e possibilidades, sente em si vontade de modificar-se, de transformar-se. Ainda
existem muitos irmãos nossos que ainda está nesse mesmo processo evolutivo que nós, ainda não teve o seu despertamento, né? Ainda não se despertou. Tem potencial, né? Tem as possibilidades, mas não sabe da sua imortalidade. Só morreu, acabou. Muitas pessoas pensam assim, né? Então, quando a gente tem isso dentro de nós, poxa vida, dá vontade de nos modificar, de nos transformar para melhor, para quê? Para nós, a passos, né, gradativos, nós chegamos ao fim nós viemos aqui, para nós evoluirmos. Encarnado aqui na Terra, nós encontramos então assim, as melhores oportunidades de trabalhar e realizar nesse ideal. Nós aqui estamos encarnados, é um prato cheio para todos nós, né? No nosso processo evolutivo, fazer essa nossa transformação. Segundo o dicionário, o dever é o conjunto das obrigações de alguém em absoluto ou em determinada situação. Dever de, obrigação ou preceito, uma regra, obrigação ou uma regra de. Deveres para com alguém. Os serviços ou as provas de respeito e afeição que há obrigação de lhe prestar ou dar. Isso está lá no nosso dicionário. Mas a nossa vida moderna aqui, uma modernidade desenfreada, né? Sem ter aquele pensamento de olhar para o nosso próximo, né? Aquele modernismo consumista, materialista. Essa palavra parece-nos pouco usada, talvez por significar obrigação de ou para com, que fere o orgulho, que fere a vaidade, a nossa ânsia de liberdade. Então as pessoas estão mais preocupadas consigo, no materialismo próprio, né? Sem se preocupar com o nosso próximo. Todavia, em todo lugar onde haja pessoas relacionando-se, partilhando de algo em comum, simplesmente próximas, existem deveres de uns para com os outros. Todos nós vivemos em sociedade. Não tem como a gente não estar próximo de alguém, não se relacionar com alguém. Nós aqui estamos, né, nos relacionando. Fora daqui, o nosso lar, a nossa sociedade, aonde quer que nós estivermos, que existem pessoas, nós estamos se relacionando e existem, então, os deveres de uns para com os outros. Enquanto, gente, não conquistarmos o ideal de amar o próximo como a nós mesmos, que é bastante difícil, né, nessa nossa caminhada, o que nos levará a querer e fazer a Ele tudo o que somente queremos para nós. Então, nós fazemos para o outro tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos. E o cumprimento dos deveres é um importante passo para o nosso crescimento espiritual. Quando nós cumprimos todos os nossos deveres, né, nós temos um crescimento espiritual. É difícil de cumprir os deveres? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Ao nosso ver, o dever de ou dever para, como também são conquistas de todos nós, né, é o reconhecimento de que somos iguais perante a lei. Então a lei é igual para todos nós. Então, nessa conquista de nós aqui civilizados, né, então esse dever então é uma conquista nossa, que nós somos iguais perante a lei terrena. Assim como nós somos perante a Deus. Todos nós somos iguais perante a Deus, né, nosso Pai, nosso Criador. Estamos todos envolvidos em um mesmo processo de evolução, individual e coletivo. Todos nós estamos envolvidos nesse nosso processo de evolução.
individualmente e coletivamente. Nós fazemos parte desse processo. Então precisamos entender e melhorar as nossas condições para nós evoluirmos, né, individualmente, mas também ajudarmos a coletividade a se desenvolver, a se evoluir. Há várias formas de dever tão bem descritos por Leon Denis no livro Depois da Morte. Alguém já leu esse livro? Só eu, Soraya? O dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. Nosso dever para com Deus, né? Nós procurarmos entendermos as suas leis e nos esforçarmos ao máximo para praticá-la. Se nós entendermos só, o que nós vamos ganhar, né? Nós precisamos entender e praticar as leis de Deus. O dever para consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e belo. Pensou se nós não tivermos, né, não sermos os comandantes da nossa vida? Né? Se nós precisamos, né, de querer tudo que é bom para nós, precisamos disso. Se nós não conseguirmos nos comandar, né, nos orientar a nós mesmos, seria um verdadeiro caos, né? Deixar tudo para os outros fazer. E nós? Precisamos ser o nosso comandante das nossas vidas. Nós nos conduzirmos com honestidade, com humildade e com muita caridade no coração, para que podemos ter tudo que é de útil, de belo e de bom para nós. O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso, conscientemente, das obrigações e das funções exercidas. Quando nós trabalhamos em empresas, né, ali existe um salário, né, que o patrão paga para a gente, a função nossa exercida. Se nós não exercermos conscientemente, não, deixa para lá. Deixa para lá. Né? Será que no final do mês você vai receber o seu salário conscientemente que você fez aquilo que era necessário para você fazer? Aí depois vem as continhas, né? Passa no RH para você ir embora. Por quê? Você não fez conscientemente os seus deveres. Existe muito disso, gente. Os deveres familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorrem para que a família seja de fato um núcleo facilitador do desenvolvimento do amor entre seus membros. Nossa família é o nosso porto seguro. É ali que nós encontramos tudo o que é de bom para nós. É a família, é o nosso porto seguro. Existe famílias em desarmonia? Existe. Mas é ali que possamos desenvolver o nosso amor entre todos os membros da nossa família. Quando nós conseguirmos fazer isso na nossa família, daí nós passamos a irradiar para a nossa comunidade, a nossa sociedade. Não pode ser o contrário, né? O dever moral. O dever moral é a lei da vida. Tudo que nós fazemos tem que ser feito moralmente. É a lei da vida. É a obrigação moral da criatura para consigo mesma e para com o próximo. Né? Dever moral para conosco e para com o próximo, nós já falamos também. A lei moral sinaliza ao ser humano o que deve ou não fazer. As leis morais
elas nos dão os sinais, né, do que nós devemos ou não devemos fazer. Nós seremos infelizes quando dela se afasta. Quando nós nos afastamos das leis morais, nós vamos ser infelizes. Porque ela é a diretriz verdadeira para a felicidade do homem. Não adianta a gente procurar outro caminho. Essa é a lei moral, é a lei da vida. Nós precisamos sempre ter a nossa moral acima de tudo, acima de nós, para que nós possamos conquistar a nossa evolução. Se nós nos desviarmos dela, nós seremos infelizes. E quantos irmãos nossos que não existem por aí, infelizes, né? Por não seguir a regra, as leis morais, né? Porque é a lei da vida. O dever é responsabilidade no conjunto das determinações da lei moral. Então, o dever é a responsabilidade, gente, das determinações da lei moral. Cumprimos o nosso dever. A regra pelo qual o homem deve conduzir-se, primeiro consigo mesmo, e depois, em consequência, com os seus semelhantes. Primeiramente, conosco mesmo, e depois, com os nossos semelhantes e com o nosso próximo. O dever inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. O dever nos dá inspirações para que nós possamos, apesar dos sacrifícios, né, apesar do nosso devotamento, nós teremos grande entusiasmo para seguir a nossa jornada. Ele não é idêntico para todos nós, variando de acordo com o grau evolutivo de cada um. Cada um está num estágio evolutivo. Então, ele não é idêntico para todos, pois há essa discrepância da evolução. Por mais obscura, por mais confusa que seja uma criatura, uma pessoa, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever cumprido enobrece a sua vida, esclarecendo-se a razão e fortalecendo a alma. Por mais que seja aquela pessoa confusa, que fica para lá, para cá, sem saber o que está fazendo, mas ela cumpriu com o seu dever, cumprindo com os seus deveres, né, fortalece a alma, dá a força para ele seguir em frente. Ela dá a calma interior, a serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, e que podemos experimentar mesmo estando em meio às grandes provações e infortúnios, mesmo nós passando por diversidades, como eu falei. Superarmos essas diversidades, né, faz com que nós possamos cumprir com os nossos deveres, com o nosso dever moral. Aí estão as leis morais, só para a gente ter um conhecimento. A lei de adoração, do trabalho, da reprodução, de conservação, destruição, sociedade, lei de progresso, da igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, essas leis aqui dá uma palestra inteira, né, senhora? Dá bem tempo para fazer. Só para o nosso conhecimento, que estamos falando das leis morais. Cumprimento do dever moral é difícil, por se achar em antagonismo, por se achar contrário com as atrações do interesse do coração. Sempre nós vamos encontrar esse antagonismo, essa contrariedade. Porque, às vezes, a emoção, né, fala mais alto do que a razão. Por não ter testemunhas das suas vitórias. A gente faz a caminhada nossa de evolução, somos nós, né? Só nós. Então, não temos testemunhas das suas vitórias. Por não ter repressão às suas derrotas.
O que nos obriga ao cumprimento do dever? Os deveres sociais, os deveres legais, os deveres profissionais. Leis e costumes sociais. Deveres morais, nossa consciência e vontade. O nosso dever moral está na nossa consciência e na vontade de nós, né, praticarmos esses nossos deveres. Na questão 621, lá do Livro dos Espíritos, na terceira parte, de Allan Kardec, ele faz o seguinte comentário. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Acho que nós já falamos aqui por diversas vezes, né, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Basta nós procurarmos. Né? Falando em dever, aonde que ele começa? Nosso dever. No ponto em que ameaçamos a tranquilidade e a felicidade do nosso próximo. Então, nosso dever é ali, onde nós estamos ameaçando a tranquilidade do nosso próximo. Ali começa o nosso dever. E onde ele termina? No limite que não desejamos, que se transforma, que se transpunha em relação a nós. Da mesma forma, né? Que nós, no ponto que nós atingimos o outro, e do outro que possa atingir, transpor a nós mesmos. Então, esse é o começo, onde termina, onde começa e depois onde ele termina. Interessante, né? Até onde eu posso ferir a tranquilidade do outro. E do outro, ferir a minha. A providência divina criou todos os homens iguais para a dor e para a felicidade. Então Deus nos criou todos nós iguais, tanto para sermos felizes quanto para as dores. Qual a finalidade que Deus fez isso, né? Por que ele fez isso? Todos iguais para a dor e para a felicidade. Que sejam instruídos pela experiência comum. Né? Ser instruídos pela experiência comum, tanto na dor quanto na felicidade. Veja que como Deus nossa, a providência divina nos dá instruções aí para que, se nós trilharmos aí, estaremos no caminho do bem. Né? Que não alegue ignorância dos efeitos do mal. Se estamos na dor e na felicidade, né? Vamos passar por isso para que não alegue ignorância dos efeitos do mal. Saber que fez o mal, sabendo, né? Não com a ignorância. E para que todos não pratiquem o mal. Então veja que ensinamento de Deus, né, que ele nos coloca. Aquele que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Ama a Deus acima de tudo. Ama as criaturas mais do que a si mesmo. Esforcemo-nos, pois, em cumprir bem todos os nossos deveres. É um esforço individual de cada um de nós. Né? Então, precisamos nos esforçar para cumprir bem todos os nossos deveres. Com discernimento, com conhecimento, com disciplina, a fim de que, num dado momento, quando nós estivermos já compreendendo, né, fazendo tudo isso, nós vamos perceber que estamos realizando esses nossos deveres com alegria e com prazer. Mas isso é paulatinamente, conforme a nossa jornada, conforme nós vamos compreendendo. A autoeducação é lenta. Nós buscarmos a nossa autoeducação, buscarmos a nossa aprendizagem, é lento. Em novo estágio, quando nós estivermos em novo estágio, esses nossos deveres, eles deixarão de ser deveres,
para serem ações espontâneas do amor em nós. Nossa, quando nós estivermos nessa fase, que maravilha, né? Que maravilha, gente. Nós vamos praticando os nossos deveres como um simples caminhar. Vamos chegar lá um dia, com certeza. E quando o homem cumpre seus deveres com alegria, ele se transforma na alegria do homem. Então, quando nós cumprimos os nossos deveres com amor, com alegria, com felicidade, eles nos transformam na alegria, todos nós. Acho que vai dar tempo, então, a gente fazer um pouco das virtudes. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Então, as virtudes, elas já vêm com aquilo para nós praticarmos o bem. Quando nós conquistarmos as nossas virtudes, nós estaremos praticando o bem. E não apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Sempre quando nós conquistarmos as nossas virtudes, nós estamos trilhando sempre os caminhos do bem. O significado de virtude. Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Então, quando nós vamos ver uma virtude, a paciência. Quando nós formos praticando a paciência repetida, nós vamos tendo aquilo como um hábito, né? E vontade. Não adianta nós, né, não termos a vontade de fazer. Então, pela inteligência e pela vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta segundo a razão e a fé. Entretanto, alguns teólogos cristãos, eles consideravam as virtudes como uma concessão divina, jamais uma conquista evolutiva do espírito. Bem, os teólogos aí, com toda certeza, estavam enganados, né? Bem enganados. Porque pessoas, se fosse uma concessão de Deus, para você eu dou, para o outro não, para o outro sim, para o outro não. E aí? Ele pode conceder, né, para qualquer um, uma concessão divina. E não uma conquista nossa. Porque nós não compramos, né? Não tem supermercado, não tem armazém, não tem lugar nenhum. É uma conquista nossa. Tanto é que o Emmanuel nos diz o seguinte: as virtudes se adquirem em geral por meio de provações e repetidos aprendizados nas sucessivas experiências reencarnatórias. A cada vez que nós aqui viemos, quando nós nos reencarnamos, isso já por diversas vezes, né? São provações de aprendizado repetido. E nós vamos aprendendo, cada encarnação nós aprendemos mais. Pois a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime, imorredora, ela é eterna. Uma eterna aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho do esforço próprio. É a nossa conquista, é o nosso trabalho, a nossa vontade de conquistarmos as virtudes. Não adianta nós falar assim, eu sou caridoso e nem sabe o que é a caridade, né?
Então, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós formos lá no Evangelho, o homem de bem, então, se vocês quiserem, né, eu não sei qual que é o título, qual é o capítulo, que eu não me lembro, mas o homem de bem está no Evangelho, e lá detalha todas as qualidades do homem de bem. Capítulo é sede perfeito. Desse mesmo, né? Sede perfeito que eu estou falando. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 893, diz assim, que as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada, a caridade. Que nem nós já falamos, já também compreendemos, que é uma pilastra aqui da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Aí são as virtudes humanas. Moderação, tolerância, delicadeza, paciência, amor, serviço, gratuidade, cortesia, perdão, responsabilidade, honradez, justiça, generosidade, criatividade. Só para o nosso conhecimento. Virtude real. Chico e a Madre Teresa. Quais são os sinais da virtude real? Primeiramente, desinteresse. Desinteresse de si próprio. Esquecimento de si mesmo. Modéstia. Quando nós tivermos conquistado tudo isso, né, nós vamos ter a virtude real, como Chico e como a Madre Teresa de Calcutá. Uma virtude falsa. Quais são os sinais de uma virtude falsa? Orgulho e vaidade. Esses dois, né, a pedrinha na nossa vida, no nosso calçado, né? É judia de todos nós, né? Ostentação da virtude. Eu sou caridoso, faço isso, faço aquilo. Espalha para todo mundo que faz isso, faz aquilo. Na realidade, não faz nada, né? Ele tem aparência do que não é. Reflexão de François Nicolas Madeleine. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que eu vos estimulo a vos dedicar. Então, é a virtude praticada verdadeiramente cristã, sem interesse, né? Assim que nós possamos, que o François Nicolas Madeleine nos convida, verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. Afastai, porém, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Nós estamos sempre envolvidos nesse meio, né, de orgulho, de vaidade, de amor próprio. Então nós precisamos cada vez mais ir se desvencilhando dessas qualidades que não fazem bem para a gente. Ele é de Paris, de 1863. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Igual aquela falsa virtude que nós vimos, né? Pelo orgulho é que a humanidade tem se perdido. É pela humildade é que um dia ela se redimirá. Pelo orgulho tem se perdido. E pela humildade um dia ela vai se redimir. As velhas virtudes são as chaves para a entrada nos portais, uma nova consciência de amor, paz e luz, a verdadeira esperança para um mundo melhor.
tenhamos essa esperança em todos nós, né, para que nós possamos, né, ter um mundo melhor para nós, para as nossas crianças, para as futuras gerações, né, tendo essas virtudes. Para que todos possam ter essas virtudes, né, que elas são a chave para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então, gente, era isso que eu tinha para passar nesta noite, né? Espero que todos tenham aí compreendido os deveres e as virtudes que estão aí no nosso caminho, né? E precisamos compreendê-las para a nossa caminhada, a nossa jornada. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.